Beleza? Voltei para falar sobre radiciação. Tranquilo? Já vimos potenciação, agora radiciação. Até porque radiciação e potenciação têm uma ligação direta, não é? Se complementam, beleza? Então preste atenção, olha só. Radiciação é uma raiz, não é? É aquilo que envolve um radical, tá? Quais são os elementos que compõem uma raiz? Então tá aqui. Na raiz nós temos o índice, nós temos o radicando, o radical, que é o símbolo, o radical é o símbolo da raiz, e o meu resultado, que é a minha raiz, tá? Por exemplo, raiz cúbica de 8 igual a 2. O 3, que fica em cima do meu radical, é o meu índice. O 8, que fica dentro do meu radical, é o meu radicando. E o 2, que é o meu resultado, é a minha raiz. Beleza? Outro exemplo. Raiz quadrada de 16 igual a 4. Lucas, não estou vendo nada no índice. Tem. Quando você não estiver vendo nada, é porque o índice é 2. Então o meu índice é 2, tá? O meu radicando, que está dentro do radical, é 16. E o meu resultado, a minha raiz, é 4. Agora, o que significa um radical? O que significa uma raiz? Atenção! A raiz enésima de A igual a B quer dizer que o B, que é a minha resposta, que é a minha raiz, ele está sendo multiplicado N vezes para poder ser igual ao valor de A, que é o meu radicando. Então notem que eu falei no começo que a radiciação e a potenciação têm uma ligação direta, porque elas se complementam. Elas são operações inversas. A radiciação é o inverso da potenciação. Por exemplo, quando eu falei que a raiz cúbica de 8 era igual a 2, não foi um passe de mágica. Eu não falei aquilo, o Lucas virou mágico agora, adivinhou que a raiz cúbica de 8 é 2? Não. Porque 2 vezes 2 vezes 2, o 2 multiplicado 3 vezes é igual a 8. Que é o que está na minha definição, olha. O B multiplicado N vezes, que é o meu índice, tem que ser igual ao meu radicando. Então eu sabia que a raiz cúbica de 8 era 2, porque eu pensei que 2 vezes 2 vezes 2 daria 8. Da mesma forma, a raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Por quê? Porque o 4 multiplicado 2 vezes, 4 vezes 4, ele por ele mesmo 2 vezes, dá 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, se 4 ao quadrado é 16, a raiz de 16, que é o contrário, é igual a 4. Ou seja, para finalizar, o resultado da raiz enésima de A é um número que vai ser multiplicado N vezes, que é o valor do meu índice, por ele mesmo, e ele vai ser igual ao meu radicando, que é o valor de A. Beleza? Bora fazer uns exemplos práticos? Fica comigo, vem pra cá. Então vamos lá, pessoal. Quanto seria a raiz quarta de 81? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 81? Então olha só. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então 3 elevado à quarta é igual a 81. Logo, a raiz quarta de 81 é 3, que é o número que elevado ao índice, que é 4, vai ter como resultado o radicando. Beleza?
Raiz quadrada de 25, essa é fácil, né? 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Então, 5 elevado ao quadrado, que é o índice do radical, vai ser igual ao radicando, que é 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Raiz cúbica de 1000. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 10 à terceira, que é a mesma coisa que 1000. Certo? Então, 10 elevado ao índice 3 é igual ao radicando, que é 1000. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Ok? Então, a raiz é o número que, multiplicado quantas vezes o índice estiver indicando, tem como resposta o radicando. Beleza? As propriedades operatórias de radiciação, de multiplicação e de divisão são análogas às propriedades de potenciação. Só que na potenciação nós temos que ter bases iguais. Na radiciação nós temos que ter o mesmo índice. O índice tem que ser igual. Então a raiz enésima de B multiplicado pela raiz enésima de A vai ser igual à raiz enésima de B vezes A. Então você pega os dois radicandos e multiplica dentro do mesmo radical. E na divisão da mesma forma. A raiz enésima de B sobre a raiz enésima de A é igual à raiz enésima de B sobre A. Você pega os dois radicandos e divide dentro do mesmo radical. Beleza? Por exemplo, prático, raiz de 3 vezes raiz de 12. Multiplica o 3 vezes 12, dá 36, e a raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. O 6 multiplicado duas vezes, já que a raiz é quadrada, vai dar 36. Ou, na divisão, raiz de 12 dividido por raiz de 3. Você bota um radical só e divide 12 por 3, vai dar 4. E a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2, o 2 multiplicado duas vezes, uma vez que a raiz é quadrada, vai ser igual a 4. Beleza? Bora fazer exercício? Vamos embora! Eu quero exercício! Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos algumas operações, tá? Presta atenção, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 8. Índices iguais. Isso aqui vai dar raiz de 2 vezes 8, que é a raiz de 16, e a gente já sabe que é 4, ok? Então, mesmo índice, repete o índice e multiplica o radicando, beleza? Aqui a mesma coisa, ó, índices iguais, então, faz uma raiz só, ok? 1000 dividido por 10 vai ser a raiz de 100. E a raiz de 100 a gente já sabe que é igual a 10. Então, mesma coisa, ó. Índices iguais, põe um índice só, divide os radicandos e depois você extrai a raiz. E aqui vamos fazer os dois, tá? Índices iguais, multiplica os radicandos, vai dar 100. Índices iguais, divide os radicandos, 18 por 2. Raiz de 100, 10, 18 por 2 dá 9, e a raiz de 9 é 3, então a resposta desse camarada aqui vai ser igual a 13. Além das propriedades operatórias, nós temos algumas propriedades básicas, como raiz enésima de A, tudo isso elevado a m, você pega o m e traz para dentro do radical como potência do radicando. Fica a raiz enésima de A elevado a m. Por exemplo, raiz quadrada de 3, tudo elevado ao quadrado, você traz o 2 para dentro do radicando, 3 ao quadrado é 9 e a raiz de 9 é 3. Outra propriedade, raiz enésima da raiz emésima de A. Então eu tenho dois índices, m e n. O que é que eu faço? Multiplico os dois. Então, por exemplo, raiz quadrada
da raiz quadrada de 16 vai ficar raiz quarta de 16. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes vai dar 16. Então, raiz quarta de 16 é 2. Então, ó, quando nós temos dois radicais, o que é que a gente faz? Multiplica os índices. Tranquilo? E taca o pau. Outra propriedade. Raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz de N vezes P e M vezes P. Ou seja, eu peguei um valor aleatório qualquer e multipliquei o índice e o expoente do radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 3. Se eu quiser multiplicar todo mundo por 2, a raiz quadrada, 2 vezes 2 vai ficar raiz quarta. E o 3 está elevado a 1. 2 vezes 1 dá 2. 3 ao quadrado, 9. Vai ficar a raiz quarta de 9. Então são semelhantes, são equivalentes. A raiz quadrada de 3 e a raiz quarta de 9 é a mesma coisa. Lucas, e para que isso se é a mesma coisa? Nós vamos ver nos exercícios que isso aí tem uma utilidade bem prática para isso. Tá? A última propriedade, que é a transformação do radical em uma potência, uma vez que potência e radical está tudo interligado, está tudo junto, né? Como é que eu faço para transformar um radical em uma potência? Atenção, raiz enésima de A elevado a M. Eu pego o índice do radical, que é o N, e passo para o expoente dividindo o expoente. Fica A elevado a M sobre N. Por exemplo, raiz quadrada de 16. 16 é 2 a quarta. Não é? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 a quarta. Eu pego o 2 que está lá no índice da raiz quadrada, passo dividindo, fica 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2 e 2 ao quadrado é 4. Resolvi a raiz de 16. Beleza? Bora fazer questão, Vamos embora. Agora vamos utilizar algumas propriedades. Preste atenção comigo, olha só. Eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3. As raízes possuem índices diferentes. Eu não tenho como multiplicar do jeito que está. Eu tenho que tornar os índices iguais. Então eu vou pegar a raiz quadrada de 2 e vou multiplicar por 3, beleza? E vou pegar a raiz cúbica de 3 e vou multiplicar por 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2 dá 6. Tranquilo? Então isso aqui vai ficar raiz sexta de 2 ao cubo vezes raiz sexta de 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz sexta de 8 vezes raiz sexta de 9. E no final, raiz sexta de 8 vezes 9, 72. Certo? Então a propriedade em que nós multiplicamos o índice e o expoente do radicando, ela serve para isso. Para você igualar os índices, tá? Quando você iguala os índices, aí você pode efetuar a multiplicação ou a divisão, beleza? Uma outra propriedade aqui interessante é a seguinte, ó. Raiz 0,3 de 5 elevado a 0,6. Lucas, aí você me endoidou, você botou um decimal pô, na raiz, mas a gente sabe que a raiz ela se transforma em potência, não é? Se a raiz se transforma em potência, isso aqui é 5 elevado a 0,6 dividido por 0,3. E aqui você pode cancelar a casa decimal, já vimos isso em números decimais, não é? E agora nós vamos ter o quê? 5, 6 dividido por 3, 2 e 5 ao quadrado é 25. Então também encontramos a resposta utilizando a propriedade transformando o radical em uma potência. Beleza? E por último, 8 elevado a 0,3333 reticências. Essa dízima periódica é a mesma coisa que 1/3. E aí o que é que eu faço?
eu transformo 1/3 em raiz, fica a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é a raiz cúbica de 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa aqui, 2. Então eu consigo também, se eu tiver um número decimal, transformar esse decimal em uma fração, e da fração transformar em raiz, e da raiz extrair o seu resultado. Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver que potenciação e radiciação têm ligação direta. Não à toa tem um conteúdo grudado no outro aí, né? Eles vêm na sequência, tá? Por quê? Porque são relações inversas. Você pega a potência, transforma em radical, você pega o radical, você transforma em potência. Um complementa o outro, beleza? Então fica à vontade agora, faz exercício, exercita para adquirir autoconfiança e dar continuidade nos estudos, beleza? Essa aula fica por aqui, mas eu e você, nós não ficamos por aqui, nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, beijo monstro, fui!